Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez, estamos juntos, professora Andréia, dando mais um conteúdo sobre concordância verbal, a terceira e última parte. Tudo bem? Então vamos dar prosseguimento aqui. Esses casos especiais, eles devem ser analisados de uma forma bem peculiar. A gente sabe que tem muitas regrinhas, a gente dividiu em três partes até para que fique melhor. Mas a gente sabe que, conforme a regra geral estudada, o verbo ele tem que concordar com o sujeito em número e pessoa. E vamos aqui analisar então esses próximos casos para ver o que difere, por que se torna um caso especial. Então, o primeiro deles, a gente vai falar sobre os casos relativos ao sujeito representado por um substantivo próprio, no plural, que encontra-se relacionado a alguns aspectos que o determinam. Quais são esses aspectos? Temos três aqui, ó. Diante de nomes de obras no plural seguidos do verbo ser, este permanece no singular, contanto que o predicativo também esteja no singular. Então, como é que a gente sabe aqui, ó? Sujeito e predicativo, porque o que está diferindo aqui é o verbo de ligação. Esse verbo de ligação aponta para o predicativo do sujeito. Então, o que acontece? O verbo permanece no singular de acordo com o predicativo. Tá vendo? Então, o que importa aqui, quando se trata do verbo ser, o verbo de ligação, não é o sujeito, mas o predicativo acaba sendo mais importante, desde que esteja no singular. Então, ó, memórias póstumas está no plural. Por que aqui não é são? Porque eu concordo com o predicativo, ok? Nos casos de artigo expresso no plural, opa, agora nesse caso aqui, tendo acompanhamento, tá? Com o núcleo do sujeito estando no plural acompanhado de artigo, opa, o que acontece aqui? Ele manda, então por isso o verbo fica no plural. Ó, diferente daqui, aqui não tem artigo, o que manda aqui vai ser o quê? O predicativo que está no singular. Agora aqui, o nome próprio, o núcleo, tá vendo? Mesmo estando no plural, eu coloco aqui o verbo também no plural porque ele está acompanhado de artigo. Então, mesmo, olha, mesmo o predicativo estando no singular. Então, acompanhou, vem acompanhado de artigo no plural, o verbo também fica no plural. Tudo bem? Em casos em que o artigo figura no singular ou em que ele nem aparece, aí é uma questão também que é parecida com a primeira, tá? A ausência de artigo, o verbo fica no singular. Tudo bem, galera? Então vamos continuar. O verbo parecer, uma vez anteposto ao infinitivo, admite duas construções. Gente, é verdade, tá? Uma até parece estranha, mas a gramática ela reconhece, tá? Como adequada. Quando o infinitivo for flexionado, o verbo parecer permanece invariável. Olha só, quando o infinitivo for flexionado, o verbo parecer permanece invariável. Os dois parecem demorarem. Olha só, o infinitivo pode variar no plural, sim, tá? Agora, e a outra ocasião é justamente com o verbo oposto. No caso da flexão do verbo parecer, o infinitivo não varia. Então, eu tenho a faculdade, tá, de escolha de ou flexionar um ou outro verbo. O que não pode é os dois serem flexionados, ok? Próxima, quando o verbo do infinitivo aparecer acompanhado de um sujeito representado por pronome oblíquo átono, antecedido dos verbos, deixar, fazer, perceber e mandar. Vocês observem que todos eles se encontram o quê? No infinitivo, olha, terminam com R. Esse permanece invariável. Deixe-as entrar.
Não é deixe-as entrarem. Porque, olha só, aqui temos o pronome oblíquo, tá? Então, você vê que há uma locução aqui, ó, verbal. No meio, se vier acompanhado de pronome oblíquo, não posso flexionar esse verbo do infinitivo. Ele precisa permanecer no singular. Tudo bem? Então, construções com esses verbos, tá? Não podem ser flexionados no plural. Verbos que expressam fenômenos da natureza permanecem na terceira pessoa do singular. Aqui a gente já vai estar trabalhando os verbos impessoais. São aqueles verbos que não podem ser, tá? Ter ação por pessoas. São impessoais. Então, quais são esses verbos impessoais? São aqueles que expressam fenômenos naturais. Os verbos fazer e estar indicando tempo ou clima, tá? E o verbo haver, ora indicando tempo decorrido passado, tá? Ou aqui o verbo de existir, existir, ocorrência até mesmo acontecimento. Sempre estes, tá? Esses tipos verbais, eles devem permanecer na terceira pessoa do singular. Nunca vai haver um verbo impessoal, tá? Flexionado no plural. Então, choveu muito. Por quê? Fenômeno da natureza, verbo impessoal. Faz 2 anos, não faziam ou fazem. Por quê? Está indicando tempo. Está frio, tá? Aqui não posso falar que os estados estão frios, entendeu? Porque indica o quê? Clima, tá? Então, esses verbos aqui e o verbo haver, havia pessoas, certo. Agora, haviam, não pode. Agora, cuidado, tá? O verbo existir, ele é pessoal. Ele é pessoal. Uma pessoa existe. Um ser vivo existe. Tem aí um sujeito. Agora, preste atenção. Ele é flexionado. Agora, o verbo haver com o sentido desse verbo aqui é que não é flexionado. Então, se fosse aqui no caso empregado o verbo existir, eu vou colocar existiam pessoas. Mas o verbo haver com o sentido de existir, não. Prestem atenção a isso. Fiquem atentos a isso, tá bom? Em casos relacionados à expressão haja vista, segundo os preceitos gramaticais, ela deve sempre permanecer invariável. Não haverá grandes transtornos. Haja vista não pode ser hajam vista, tá? O verbo haver, você já sabe, acaba também sendo pertencente ao verbo impessoal. Sujeito oracional, quando o sujeito é uma oração subordinada, o verbo da oração principal fica na terceira pessoa do singular. Eu costumo até dizer para os alunos, quando querem identificar uma oração subordinada subjetiva, que o macete é este, é justamente quando o verbo, tá? Ele está na terceira pessoa do singular e o sujeito se encontra oculto em terceira pessoa, porque o sujeito vai estar na oração subordinado, ó, os documentos. E por que não é são? Porque se trata de uma oração subordinada. O sujeito é oracional, entendeu? Então, a oração é o sujeito. Então, por isso, é a terceira pessoa do singular. Quando o infinitivo pessoal está em uma locução verbal, não se flexiona o infinitivo, sendo este o verbo principal da locução verbal. Quando, em virtude da ordem dos termos da oração, sua ligação com o verbo auxiliar for nítida. O que é isso? Olha aqui o exemplo aqui, ó. Acabamos de fazer os exercícios. Então, acabamos de fazer, tá vendo? Esse é como se o acabamos aqui fosse nós. Mas de fazer o quê? Os exercícios. A gente pensa que esse fazer vai concordar com os exercícios, mas não é. Mesmo,
tá? Mesmo porque esse fazer aqui, ele vai ser uma locução verbal do verbo acabar aqui, ó. Mas o que foi flexionado aqui? Qual é o verbo flexionado? É o primeiro, tá? Então, nós acabamos de fazer e nós acaba de fazermos? Não, entendeu? Sempre vai ser o primeirinho aqui. É aquela questão também do verbo no infinitivo. O infinitivo, ele não varia, tá? Só naquelas questões lá das regrinhas, principalmente quando for locução verbal, parecer, aquele lá, ou você vai flexionar um ou outro. Então, por isso que vocês devem analisar. Vocês vão ter esse acesso ao slide, vão revendo aquelas partes que ainda que ainda estão ainda em processo de assimilação. Letra B. É facultativa a flexão infinitivo, sendo este o verbo principal da locução verbal, quando o verbo auxiliar estiver afastado ou oculto. Aí sim, olha só, não devemos, depois de tantas provas de honestidade, duvidar e reclamar dela. Aí, tá vendo? Aqui é facultativo, ou seja, eu tenho duas opções. Aqui não. Aqui eu já tenho duas opções. Olha como ficaria a próxima fala. Não devemos, depois de tantas provas de honestidade, duvidarmos e reclamarmos dela. Tá vendo? Porque está separado. Tá vendo? Separou. Não separou, é assim que fica. Agora, separou, opa, tem uma fala aqui, eu tenho duas formas. Muito simples, até porque a nossa gramática que existe dentro de nós acaba nos apontando, tá, a forma adequada de flexionar os verbos. Tudo bem? A concordância com o pronome se encontra relacionada a alguns pressupostos. Opa, há informações implícitas aqui que a gente acaba percebendo. Então, tem a ver com a sintaxe dos verbos, a questão da predicação verbal, da transitividade verbal. É necessário que vocês entendam o que é o verbo intransitivo, lembram? Verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Já os verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento, sendo eles com preposição, vai ser objeto, vai precisar do objeto indireto, portanto, são classificados como VTI, verbos transitivos indiretos, e os verbos transitivos diretos são aqueles cujos complementos não vêm acompanhados de preposição. Então, vamos entender isso aqui, olha. Preste atenção. O verbo, eu falo que o verbo é a classe gramatical mais fiel que existe na língua portuguesa, por isso eu preciso dar importância e relevância toda que ele merece. Então, vive, quem vive, vive, não precisa de complemento. Esse bem aqui é uma circunstância, advérbio de modo, e aqui, advérbio de lugar. Na sintaxe, é um adjunto adverbial de modo e de lugar. Tá vendo? Não é complemento. Para ser complemento, teria que ser algo ou alguém, complemento do verbo. Então, vive-se é um verbo intransitivo. Então, toda vez quando houver, presta atenção, um verbo intransitivo, verbo de ligação ou verbo transitivo indireto, esse ser aqui, ele vai ser classificado como índice de indeterminação do sujeito. Portanto, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Mas para isso eu tenho que entender a sintaxe, a predicação verbal. Ó, esse era aqui é classificado como verbo de ligação, assim como temos outros verbos de ligação. Se permanecer, estar, continuar. Alguns alunos conhecem essa musiquinha para lembrar de alguns ou da maioria, porque não é uma infinidade de verbos assim como os verbos nocionais, os de transitividade, tá? Então, se permanecer, estar, continuar, parecer, andar, virar, ficar, tornar. Verbos de ligação. Terceira pessoa, opa, viu? Você vê que eles sempre serão colocados o quê? Na terceira pessoa do singular.
Não importa se as palavras posteriores estarão no plural. Por quê? A classificação deles é que importa. E aí eu sei que esse ser aqui não vai ser uma partícula passivadora como a gente vai estudar posteriormente. Ele vai indicar índice de indeterminação do sujeito. Portanto, os verbos devem permanecer na terceira pessoa do singular. Vive-se bem aqui, verbo intransitivo. Era-se mais contente, verbo de ligação. Acredita-se. Por que é verbo transitivo indireto? Porque quem acredita, acredita em alguma coisa. Por causa da preposição, eu sei que vai ser colocado o verbo na terceira pessoa do singular, porque se trata de um verbo transitivo indireto. Então, gente, resumindo, qual é a síntese? Verbo intransitivo, aquele que não precisa de complemento, verbo de ligação, que não tem ação, e verbo que pede complemento com preposição, verbo transitivo indireto, eu não coloco, não flexiono o verbo no plural, ele sempre vai ser utilizado como singular, tá? No singular. Porque esse ser aqui indica índice de determinação do sujeito. Agora, olha o que acontece com quando esse ser aqui, ele é tratado como uma partícula passivadora. O que significa isso? É quando o sujeito, ele não é ativo, ele recebe a ação, tá? Ele é um sujeito paciente. O verbo concordará com o sujeito paciente, em se tratando de verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos. Aqui foi bem distribuídos. Por quê? O sujeito paciente, ele só pode ser classificado como verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Mas por quê? Porque tem que ter a presença do objeto direto, porque esse objeto direto na voz ativa vai ser considerado sujeito paciente, porque a voz está na passiva, tá? Aqui, ó, é voz analítica? Não, é voz sintética. Esse C aqui sintetizou a voz passiva. Então, como ficaria aqui a voz passiva analítica? A questão foi discutida, tá vendo? Essa questão foi discutida. Aqui tem como inverter, colocar na analítica. Aqui, ó, não tem, porque é índice de determinação do sujeito, tá bom? Então, quando houver, então, olha o macete. Se der para trocar de lugar, tá? Para inverter, eu sei que ali há, tá? A presença da voz passiva. Discutiu-se, tá vendo? A questão. Agora, se fosse aqui, ó, essa palavrinha que estivesse no plural, esse verbo vai ter que concordar com essa palavrinha aqui. Então, seria o quê? Discutiram-se essas questões. Por isso, o verbo concorda com o sujeito paciente. Agora, levando em consideração que se trata do verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, quem discute, discute algo, tá vendo? Aqui já tem preposição, aqui já não tem. Então, tem que flexionar de acordo com número e pessoa, tá? O verbo em relação ao sujeito paciente, ok? Agora aqui, ó, por que entregaram-se? Porque quem entrega, entrega algo. E esse algo aqui está no plural. Tá vendo? Entregaram-se as medalhas. Opa, tem aos vencedores. Então, porque esse verbo aqui, ele é bitransitivo, ou seja, é classificado como verbo transitivo direto e indireto. Então, quem entrega, entrega algo a alguém. Então, ó, as medalhas foram entregues aos vencedores.
É simples, gente. A gente pensa que é muita informação. Lógico que tudo que é novo, até a gente processar, mas quando a gente começa a compreender, vem rápido, tá? Então, se o verbo é transitivo direto e indireto, ele vai ter o sujeito ali paciente. Vai ter a presença do sujeito e o verbo deve concordar com ele. Agora, se for, tá, verbo intransitivo ou transitivo indireto ou verbo de ligação, opa, o verbo não pode ser flexionado. Eu tenho que colocá-lo na terceira pessoa do singular. Simples assim, muito fácil, ok? E a concordância ideológica, como é que funciona? Manifesta-se não com o termo expresso na oração, mas com a ideia nela contida. Dessa forma, há três modalidades de concordância. Essa concordância ideológica também é conhecida como uma figura de linguagem, a sintaxe, a silepse, tá? Que tem a ver quando há concordância inadequada em relação ao gênero, ao número e a pessoa. Preste atenção aqui, ó. Quando é gênero, manifesta-se quando a concordância se dá com o gênero gramatical. Vossa Majestade parece ansioso. Por que a concordância é ideológica? Porque eu estou pensando que Vossa Majestade, estou me referindo que a Vossa Majestade seja um homem, tá? E aqui eu não posso concordar com a pessoa, fazer essa concordância ideológica. Eu tenho que fazer concordância com a palavra escrita. Vossa Majestade é uma palavra feminina, por isso deveria ser o quê? O certo, o adequado. Ansiosa. Mas eu falo ansioso porque eu estou concordando com a pessoa referida que se é o quê? Do sexo masculino, ok? Então, Vossa Majestade parece ansioso. Há aqui uma falta de concordância, um erro de concordância. Então, a concordância é o quê? Em relação ao gênero, tá? Concordância de número ocorre quando a concordância se dá ao número gramatical, ou seja, eu uso a palavra no plural, tá? Porque eu sei que a multidão aqui, que é a palavra colocada, ela remete ao quê? A um grupo de pessoas, de muitas pessoas. Então, essa concordância é ideológica em relação à quantidade de pessoas e não à palavra escrita. Tá vendo? Isso também se chama silepse de número. Aqui, silepse de gênero e aqui abaixo, silepse de pessoa. Cuidado para vocês não confundirem com a de número, porque aqui tem a ver com as pessoas do discurso, que é primeira, segunda e terceira, tá? Pode ser do singular ou do plural. Aqui normalmente se dá com a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. Ó, concordância que se manifesta quando a concordância se dá em relação à pessoa gramatical. Os brasileiros somos. Opa, tá vendo aqui? Primeira pessoa do plural. Ele se inclui também nesse conjunto aqui de brasileiros, tá? Então, aqui era para ser colocado o quê? Qual pessoa? O nós. Então, quando houver esse erro de colocação de pessoa, há aqui uma concordância ideológica, tá? Esse erro se chama silepse. Vocês também vão aprender em algum momento. E aí vocês vão ver, já estudei isso aqui lá na concordância verbal, porque tem a ver. É uma concordância ideológica, tá? Quando o certo era para ser feita a concordância com a palavra escrita, expressa na frase. Tudo bem? Agora, outros casinhos do verbo ser, gente. O verbo ser, como a gente já falou anteriormente, o predicativo do sujeito ele acaba tendo uma certa importância em relação ao sujeito, né? De acordo com o acompanhamento do artigo ou não da palavra. Tem artigo, opa, ele é que manda, o artigo manda. Mas se não houver, numa regra geral, de uma forma geral, o predicativo é que vai sempre mandar quando se trata do verbo ser, tá? Então vamos aqui dar uma olhadinha em outros casos aqui que também são considerados especiais, porque tem que ter uma atenção maior.
tá? Fazendo referência a datas, horas e distância, embora assumindo a condição de impessoal, o verbo concorda com a expressão a que se refere. Olha só, aqui, numeral é que manda, o número manda, tá? Mesmo se tratando do quê? Do verbo de ligação, tá? Já é quase uma hora. Então, nesse contexto, tá? Mesmo se tratando do verbo impessoal, eu vou ter que concordar com a expressão a que se refere. Aqui são 2 quilômetros, tá vendo? Em indicações de datas, são aceitas as duas concordâncias, pois subentende-se a palavra dia. Exemplo, aqui, olha, quando se trata da palavra dia, eu tenho duas opções de concordância. Hoje são 24 de outubro, hoje é dia 24. Então, quando eu coloco são, eu concordo com o quê? Com o numeral. Agora, quando eu coloco no singular, não é que esteja errado, mas a pessoa sabe que está se tratando do dia, ok? Caso o sujeito for representado por uma expressão numérica, o verbo ser deverá permanecer no singular. Olha só, verbo de ligação. Agora vamos falar sobre os casos com o verbo ser. E a primeira regrinha aqui referida é fazendo referência a datas, horas e distância, embora assumindo uma condição de impessoalidade. Tá? O verbo concorda com a expressão a que se refere. Então, já é quase uma hora. Olha esse exemplo aqui. Esse concorda com qual expressão? Uma hora. Tá? O núcleo é um numeral. Agora, se fosse o numeral aqui, a partir de 2, como é o exemplo que temos aqui, daqui até lá são 2 quilômetros. Então, quando se trata do verbo ser, eu vou olhar qual é a expressão que ele vai se referir e vou concordar, tá? Em relação ao numeral, é o numeral que prevalece. Agora, olha aqui uma observação quando se trata de data. Eu tenho duas opções de concordância, porque não é errado quando a pessoa fala, por exemplo, que hoje são 24 de outubro, porque aqui o verbo são está concordando com o quê? Com o numeral, com a expressão referida. Agora, quando eu digo que hoje é 24 de outubro, fica subentendido a palavra dia, que eu estou perguntando qual é o dia de hoje, qual é a data de hoje. Então, por isso, a data é 24, tá? Subentende-se essa palavrinha aqui entre parênteses, ok? Caso o sujeito for representado por uma expressão numérica, o verbo ser deverá permanecer no singular. Agora, presta atenção. Aqui, o sujeito é o número. Caraca, que embolação. Verdade. Lembra-se que eu falei que lá, quando se trata do verbo, no verbo ser, o predicativo é mais importante do que o sujeito? Então, preste atenção. Mesmo sendo 10 minutos, eu vou falar que é pouco, porque o pouco, tá vendo? É o predicativo, tá? Então, aqui 10 minutos, mesmo sendo sujeito numeral, eu não vou concordar com esse sujeito, tá? Mas deve permanecer no singular. Em caso de frases demarcadas pela locução é que, o verbo ser concorda com o substantivo ou pronome antecedente. Aquela questãozinha aqui, ó, do que como pronome relativo, eu vou concordar com quem ele está se referindo. Fomos. Esse fomos está concordando com quem? Com o pronome nós, porque é o referente do pronome relativo que. Tudo bem? Então, vamos continuar.
No caso de o sujeito ser representado pelos pronomes tudo, isso, aquilo ou isto, o verbo ser poderá concordar com o sujeito ou com o predicativo. Então, aqui eu tenho duas formas de concordância, tá? Tudo eram superstições ou tudo era superstições, tá vendo? Aquilo era bobagem. Porque tanto bobagem quanto aquilo está no singular e fica mais fácil. O problema é quando um está no singular e o sujeito está no singular e o predicativo está no plural, ok? Então, se tratando do verbo ser, opa, estou em dúvida, vou apostar no predicativo, tá bom, queridos? Nos casos em que há ocorrência de o sujeito e predicativo, a concordância do verbo ser se dá com palavras que se sobressaem entre as demais. Vejamos, pois, alguns casos. Aqui está em asterisco porque requer uma análise assim mais peculiar. Em casos referentes a pessoa e coisa, a concordância se manifesta em relação à pessoa. O que é mais importante, uma pessoa ou um objeto? Tá? A pessoa que prevalece. Então, a população são as mulheres. Agora, se tivesse aqui o invertido, tá? Independente da posição em que essa pessoa ou coisa esteja, se está na condição de sujeito ou de predicativo, o que vai prevalecer ali é a concordância entre pessoas, tá bom? Se for pessoa verso contra, né? Objeto versus objeto, o que prevalece? Pessoa, tá? A população são as mulheres e não a população é as mulheres, ok? Quando se tratar de nome próprio e nome comum, a concordância prevalecerá sobre o nome próprio, sempre o nome próprio. Machado de Assis era as atrações. Tá vendo? O mesmo casinho ali? Opa, não é o predicativo. Aqui é uma coisa, mas o que está prevalecendo? A pessoa, aqui no caso sendo expressada por um nome próprio, ok? Em casos referentes a singular e plural, prevalece a concordância relativa ao plural. A mochila eram panos e zíperes. Tá vendo? Relativa ao plural, tá vendo? E mesmo assim, ó, predicativo aqui, ó, imperando. Tá vendo? Em se tratando de pronome reto e qualquer outra palavra, a concordância se manifesta, logicamente, com o pronome do caso reto, tá? O professor sou eu, não o professor é eu. É aquilo, é só vocês lembrarem que o predicativo sempre, em alguns casos não, mas a gente vê que são distintos, que vai prevalecer o quê? O predicativo do sujeito sobre o sujeito. Porque é um verbo de ligação. Esse verbo de ligação, ele não é nocional. Então, como é uma ponte, o que acaba ali se expressando com maior ênfase é a característica e não o sujeito, tá bom? O verbo ser concordará com o predicativo quando o sujeito for os pronomes interrogativos que ou quem, tá? Aqui, ó, que são gametas. Então, ó, predicativo também não é o pronome interrogativo que o verbo vai ter que concordar com ele, tá? Porque poderia ser que é gametas? Não, que são gametas. Quem foram os escolhidos, não quem foi os escolhidos. Então, predicativo, mais uma vez, prevalecendo sobre o verbo. Próximo, quando o sujeito ou predicativo da oração for pronome pessoal, a concordância se dará com o pronome. Da mesma forma aqui, acho que foi até repetitivo, tá? Qualquer pronome pessoal. Aqui, no caso, foi também o que? Impresso o pronome pessoal do caso reto. Se os dois termos, sujeito e predicativo, forem pronomes, a concordância será com o que aparece primeiro, tá? Agora, se há dois pronomes, qual que apareceu primeiro? Aqui no caso, o exemplo, ó, eu não sou tu. Aí, nessa concordância onde há dois pronomes, o primeiro é que prevalece. Tudo bem? Se o sujeito for pessoa, a concordância nunca se fará com o predicativo.
A única hipótese de não concordância com o predicativo é quando o sujeito se trata de uma pessoa. O menino era as esperanças da família. Por que eu frisei aqui colocar no plural? Porque nesse caso aqui o sujeito é uma pessoa. Mesmo o predicativo estando no plural, o que vai prevalecer é o quê? Pessoa. Tudo bem, gente? Então, há aqui algumas situações que a gente precisa rever. A regra geral, em relação ao verbo ser, predicativo é a palavra-chave, tá? E aí vocês vão o quê? Memorizando essas regrinhas básicas, porque erros, possivelmente até vocês se engrenarem, vão acontecer, mas o que é para vocês começarem a exercitar é errar o mínimo de vezes. Então, cada vez quando cometermos, né, um possível erro, o erro eu costumo dizer que a gente erra, dói, e depois de visto, praticamente a gente não vai mais pecar daquela forma se a gente percebeu, tá? Que cometeu-se ali um erro. Pelo menos comigo sempre funcionou assim, porque tem que doer para eu assimilar, tá bom? Se o sujeito for pessoa, a concordância nunca se fará com predicativo. Mais uma vez aqui eu repeti, né? Erro meu, desculpem. Nas locuções é pouco, é muito, é mais de, é menos de, junto às especificações de preço, peso, quantidade, distância, etc., o verbo fica sempre no singular, tá? Independente de numeral, aqui, ó, que vai concordar é com o predicativo. Nas expressões do tipo ser preciso, ser necessário, ser bom, o verbo e o adjetivo pode ficar invariável, tá? Verbo na terceira pessoa do singular e adjetivo no masculino singular, ou concordar com o sujeito composto. Aqui naquele caso, ó, é necessário aqueles materiais, ou são necessários aqueles materiais. Ok, gente? Então, a gente fica por aqui e a frase de hoje é: a jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Vamos aqui fazer uma justificativa aqui dessa concordância? Esse começa aqui, por acaso, está concordando com que palavra? O núcleo do sujeito, ó, a jornada. Beijinho, galerinha, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.